Gosto muito da parte de equação do segundo grau, porque é um tipo de conteúdo que envolve vários outros conteúdos. Por exemplo, aqui os senhores vão trabalhar com soma, subtração, multiplicação, potência, raiz. E quando muitos dos senhores viram isso pela primeira vez, possivelmente no final do oitavo ano ou no início do primeiro, é simplesmente jogado lá. Vocês não têm a noção das operações básicas que foram trabalhadas, por exemplo, no módulo 2 ou no módulo um. Então, acaba-se tendo uma relação com a equação do segundo grau muito complicada, muito difícil. Tanto é que a fórmula de Bhaskara é aquele meme, né, na internet do tipo, onde é que você vai usar a equação do segundo grau na sua vida, por exemplo. Sim, senhores, entendam que eu não tenho dúvidas de que se vocês viram o módulo um e o módulo 2, tudo que eu vou apresentar aqui será absolutamente tranquilo para todos vocês. O que define o grau de uma equação é especificamente o valor do seu expoente. Então, nesse caso, o expoente da incógnita, o maior que nós temos, é 2. Então, isto passa a ser uma equação do segundo grau. Já quando você tem uma equação nesse estilo daqui, vejam que o maior expoente dela é 3. Então, essa é uma equação do terceiro grau. Todas as equações que nós trabalhamos anteriormente tinham como valor do expoente 1. Então, eram equações ditas do primeiro grau. Perfeito quanto a este ponto? Uma equação do segundo grau, ela se caracteriza por ter, no máximo, duas respostas. Ela pode ter nenhuma, uma ou duas. E um dos aspectos mais importantes para a gente conseguir trabalhar uma equação do segundo grau é a identificação dos seus coeficientes. A fórmula geral dela é essa daqui: a vezes x ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que esse a e esse b estão realizando o produto com a respectiva incógnita. Pessoal, o a, quem ele é? Ele é o número que acompanha o x ao quadrado. O b é o número que acompanha o x. E o c é o termo independente, é o termo que não está acompanhando ninguém. Um grande primeiro passo na resolução de uma equação do segundo grau é a identificação do valor dos seus coeficientes, e nós iremos fazer isso agora, como sendo o nosso primeiro passo. O a, especificamente, vale 1. Vejam que nós temos 1 aqui na frente desse x. Lembra? A vale 1. O b vale menos 5. O b é sempre um número. O a, b e c são números, não letras. O b corresponde ao menos 5. O sinal também vai. E o c corresponde ao número 6. A vale 1, b vale menos 5, c vale 6. Em seguida, nós vamos calcular uma coisa chamada de discriminante, ou mais conhecido como delta. Senhores, a palavra discriminante, neste caso, discriminante, indica a ideia do apontamento de diferenças. Só que no dia a dia, né, no cotidiano, essa palavra discriminante, discriminação, é utilizada de uma maneira pejorativa. Então, a pessoa que discrimina é aquela que aponta diferenças de um modo pejorativo, por exemplo. Mas nesse caso, esse discriminante ele apontará diferenças, mas é uma diferença numérica, que fará a classificação daquele número de acordo com a quantidade de respostas. O delta tem a fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Senhores, se este delta for maior do que zero, ou seja, for um valor positivo, a equação apresentará duas soluções. Já se este delta ele for menor do que zero, perdão, igual a zero, ela só apresentará duas respostas. Já se o delta for menor do que zero, ele não terá solução real. Não tem, vamos colocar assim, raiz real. Aí você se pergunta, Felipe, por que você utilizou três nomenclaturas? Soluções, respostas e raiz. Porque as três querem dizer a mesma coisa, tudo bem? Da mesma maneira que razão, divisão, por, fração, quociente são palavras que definem uma divisão, soluções, respostas e raízes são palavras que definem também a mesma coisa. E através da fórmula de Bhaskara, você irá encontrar essas raízes. Vamos calcular esse discriminante, portanto? Eu preciso do valor de b, a e c, que já os tenho. b ao quadrado, não se esqueçam, por favor, do parênteses, porque todo b está ao quadrado, menos 4 vezes o a vale 1, vezes o c. Pelo amor de Deus, tomem esse cuidado. O C está positivo, então vamos colocá-lo aqui. C, 6. Delta igual a menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, cujo resultado é 25. Menos 4 vezes 1 vezes 6. Primeiro multiplica, depois subtrai. A multiplicação tem um grau de importância maior do que a subtração.
4 vezes 1 é 4, vezes 6, 24. 25 menos 24, o resultado é 1. Delta igual a 1. Aí eu pergunto aos senhores, existem duas soluções? Pessoal, perdão aqui, viu? Que eu anotei como sendo duas respostas. É uma resposta. Uma resposta. Me desculpem. Uma resposta. Como o delta, neste caso, ele vale 1, ele tem duas soluções. Felipe, como que eu vou descobrir essas soluções? Através da fórmula de Bhaskara, que é dado por menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a. X igual menos, senhores, menos b. Vejam que aqui ó, nós temos menos 5, parênteses, menos 5. Não pode ficar dois sinais juntos. Mais ou menos a raiz quadrada de 1 dividido por 2 vezes o a, que vale 1. X igual, menos com menos é mais, 5. Qual é a raiz quadrada de 1? É um número que, vezes ele mesmo, resulta em 1. Logo, o resultado só pode ser o próprio número 1. E 2 vezes 1, 2. X, uma linha. 5 mais 1 por 2, x duas linhas, 5 menos 1 por 2. Eu tenho mais e menos, justamente para fazer essa quebra. 5 mais 1, 6. 6 por 2, 3. 5 menos 1, 4. 4 por 2, 2. Então, as minhas soluções, respostas e raízes são 3 e 2. E aí o senhor deve se questionar, Felipe, por que isso é chamado de raiz ou de resposta? Vamos pegar a fórmula que eu tenho? X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Vamos substituir agora primeiro por 3 e em seguida por 2. 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. 3 ao quadrado é 9, menos 15 mais 6. 9 menos 15 é menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Viu que chegou no mesmo resultado? Já se eu fizer com 2, terei 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Isso é 4 menos 10 mais 6, cuja resposta é 0. Perfeito, senhores. O próximo tópico que eu vou trabalhar com vocês é sobre o x e o y do vértice. Olha para cá, no fundo dos meus olhos. Muitos que já estudaram essa matéria já se perguntam, Felipe, como é que eu vou saber quando é x e y do vértice? Senhores, calma, calma. Essa aula, em específico, o senhor vai aprender a calcular. No módulo de funções, eu vou te mostrar a diferença entre x do vértice e y do vértice. Primeiro vamos aprender a calcular. Depois a gente mostra a aplicação de fato contextualizada. Podem ter certeza que isso vai ficar muito mais fácil. Até porque em funções será onde eu vou mostrar os gráficos para vocês. O gráfico do primeiro grau e o gráfico do segundo grau. Show de bola? Confiem em mim, senhores. Como que calculamos o x do vértice? A fórmula é o seguinte: x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. Já o y do vértice é menos delta sobre 4a. É só o senhor ficar calmo que vai dar tudo certo. X do vértice é menos b. O b vale 5. Aí fica menos 5, dividido por 2 vezes a, que é 2. X do vértice fica 5 por 2, vamos deixar em fração, 5 meios. Já o y do vértice terá como resultado menos delta, que vale 1, menos 1, dividido por 4 vezes a. O a vale 1. 4 vezes 1, 4. Pronto. Encontrei todos os valores necessários para uma função do segundo grau. O seu discriminante, as suas duas raízes, o x do vértice e o y do vértice, assim como os coeficientes. Uma coisa que eu quero chamar a atenção dos senhores é justamente aos sinais. Vejam bem, trabalhamos com essa função, não foi? Vamos trabalhar agora com essa, x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a zero. Felipe, você só trocou o sinal do c, de fato. E o senhor observará que ao trocar apenas esse sinal, isso já gera uma configuração totalmente diferente. O a é o que está acompanhando o x ao quadrado, vale 1. O b vale menos 5. O c vale menos 6. E pronto. Vamos calcular o discriminante agora. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso ficará menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1. O c é negativo. Parênteses, menos 6. Não esquece disso. 25, senhores, menos com mais. Esse 1 é positivo. Menos. Menos com menos. Mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 6, 24. 25 mais 24, resultado 49.
Vejam que já tem uma diferença muito grande comparada à primeira. Qual é a conclusão que eu chego aqui? Que tem especificamente duas respostas, duas raízes, duas soluções. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. X igual menos, parênteses, menos 5, mais ou menos a raiz de 49 dividido por 2 vezes 1, que é 2. X igual a 5 mais ou menos 7 dividido por 2. X uma linha. 5 mais 7 por 2, x duas linhas, 5 menos 7 por 2. 5 mais 7, 12 por 2 é 6. 5 menos 7, menos 2. Menos 2 por 2, menos 1. Vejam que tanto o discriminante quanto as raízes deram valores completamente diferentes. X do vértice é menos b sobre 2a e y do vértice é menos delta sobre 4a. Felipe, vai ter fórmula agora? Senhores, pelo amor de Deus, é praticamente as primeiras fórmulas que estamos vendo aqui. Praticamente a fórmula do discriminante, do Bhaskara e x e y do vértice. Tranquilo demais. E à medida que a gente faz exercício, vocês vão decorando isso. Teremos aqui menos 5, dividido por 2 vezes a, que é 1, fica 2. X do vértice, 5 sobre 2. Deu o mesmo resultado do outro. Só que o y do vértice, tenham muito cuidado, porque muita gente comete o seguinte erro. O delta é 49. O cara vem aqui e joga menos 7. Não é menos raiz de delta, é menos delta. Então aqui fica menos 49, dividido por 4 vezes a, que é 4. Chegamos então nessa resposta. Encontramos tudo o que é necessário: os coeficientes, o discriminante, o valor das raízes, x do vértice e y do vértice. Perfeito, senhores? Seguiremos agora para uma bateria de exercícios só desta parte. Me acompanhem.